Neste vídeo nós vamos falar sobre reativação, que é trazer de volta um membro inativo. Os membros são o alvo de cuidado da igreja, principalmente através do pastor. O pastor ajuda os membros a crescerem exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Ele os ajuda a encontrarem seu devido lugar e prepara-os no seu desempenho do seu serviço. Para ajudar o pastor nesse trabalho, devem haver líderes e obreiros capacitados. Mas ainda que a igreja ofereça suporte e manutenção do cuidado dos membros, algumas pessoas se perderão no caminho. Nós consideramos que membros que não se envolvam com nenhuma atividade ou reunião da igreja em um período de 6 meses estão em um estágio de alerta. A principal atividade da igreja com relação a esses membros é a reativação deles. Nesse vídeo nós procuramos descrever algumas das atividades que a igreja pode promover em busca da reativação desses membros, mas também falamos sobre como isso é importante e por que a sua igreja deveria investir nessas atividades. Vamos lá? A principal atividade de reativação é, sem dúvida, o contato imediato com esse membro. É indispensável entender o que tem acontecido com ele e por que esse se tornou um membro inativo. Aprenda tudo o que puder a respeito dos membros da igreja e converse com eles sobre o que os tem afligido. Além de um contato imediato, invista em oração pela vida desses membros que têm se afastado da igreja. Peça a Deus que direcione o seu trabalho e lhe dê palavras de sabedoria ao tratar os mais diversos assuntos. Algumas das pessoas que estão se afastando da igreja estão machucadas e nós precisamos agir com cautela para que elas sintam o amor de Cristo através da igreja e não sintam-se julgadas por suas fraquezas. O pastor da igreja também pode solicitar que alguns membros visitem esse membro inativo e, caso haja conflitos entre os membros, o ideal é solucionar o problema. O diálogo é sem dúvida a melhor forma de cuidar dessas pessoas. Você também pode enviar mensagens motivacionais e convites para os eventos, mas o foco de todas as atividades deve ser entender o que está acontecendo e cessar o problema. Nós vivemos numa sociedade cheia de distrações e, no meio de tudo isso, a igreja tem se distraído do seu principal objetivo, que é zelar pela presença de Deus. Nada é mais nobre do que isso. Quando a presença de Jesus é a coisa mais importante no nosso meio, as pessoas começam a ser atraídas por ele. É importante ressaltar que trazer um membro inativo de volta não deve ter nada a ver com números, ou seja, com a quantidade de membros que uma igreja tem, mas sim com a preocupação e o cuidado genuíno por aqueles que um dia compartilharam momentos especiais com toda a igreja. Se você deseja receber mais materiais como esse, onde nós falamos sobre cuidado da igreja, siga as redes sociais do Igreja Eficiente.